Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 7 e verso 8. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém. Senhor nosso Deus, queremos aqui, Pai, ouvir a Tua palavra, receber dela instrução, conhecimento, alicerce para a nossa fé. Meu Deus, que o Senhor fale conosco esta manhã, ensinando tudo aquilo que precisamos saber e conhecer, para que a nossa fé seja sólida, baseada na Tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, abre nosso coração nesse momento, nossa mente, para recebermos aquilo que o Espírito Santo quer ministrar. E que seja Ele a ministrar essa manhã. Que Ele possa falar ao nosso coração, o autor da palavra possa nos ensinar. Que a minha vida, Senhor, seja um instrumento em Tuas mãos. E para isso eu preciso do Espírito Santo, da unção que vem do Senhor, para poder ministrar e também ser ministrado essa manhã, juntamente com os meus irmãos. Queremos Te ouvir e pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, esta palavra do Senhor Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de João, é um discurso feito por Cristo que fala diretamente ao coração dos seus discípulos, dizendo quem Ele era e o que Ele esperava de cada um dos seus discípulos. E nesses versículos que nós lemos aqui, entre tantos outros que poderíamos ilustrar nesse texto, nós encontramos aqui uma promessa de Jesus, não é? No versículo 7, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso é uma promessa, concorda? O Senhor está nos fazendo uma promessa. E a Bíblia é um livro repleto de promessas de Deus. Palavras do Senhor que se cumprem na vida daqueles que creem. Promessas maravilhosas de um Deus maravilhoso, que tem abençoado, que tem cuidado de nós, o seu povo. Mas sempre que a gente vê estas promessas bíblicas, os nossos corações se alegram, né? Nós ficamos esperançosos destas verdades aqui ditas, não é? E alguns se apegam fortemente a essas promessas, até de uma maneira supersticiosa. Você já deve conhecer a caixinha de promessas, né? Espero que ninguém tenha uma aqui, não, tá bom? Mas a caixinha de promessas, eu costumo dizer, é o horóscopo do crente, né? Ele abre de manhã, olha lá, opa, hoje vai ser bom. Está aqui, ó. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que maravilha, né? E assim a relação até se torna supersticiosa. Mas as promessas de Deus, além do que a gente possa pensar, elas são uma realidade, não é? E talvez algumas pessoas influenciadas por esses pensamentos preferissem que a pregação fosse apenas sobre promessas. Que o Evangelho todo se resumisse a promessas, que na verdade são coisas agradáveis de serem ouvidas, não é? Quem não gosta de ouvir, olha, há uma promessa de Deus para você, sua vida vai ser abençoada, você vai pedir e vai acontecer. Isso enche o coração de ânimo, de expectativa, não é? Mas o Evangelho não é só promessas, não é? Na verdade, o Evangelho já é a realização de uma grande promessa, não é? A vinda de Cristo, o Senhor, o Salvador, que morreu por nós, isso já é o cumprimento de todas as promessas, mas ainda há outras. Mas o problema está em nós e não na palavra. Nós é que, de repente, passamos a viver na expectativa de promessas. E aí somos, às vezes, enganados, né? Você sabe muito bem que no meio político é assim que funciona. As promessas são feitas, mas depois da eleição elas não são cumpridas, né? Então a gente, quando se acostuma a viver de promessas, acaba sendo facilmente enganado. Então há algumas coisas que a gente precisa saber
sobre as promessas de Deus na Bíblia, sobre as bênçãos prometidas na Bíblia, e nada melhor do que a própria Bíblia para nos ensinar sobre isso. As bênçãos e promessas, todas elas, você precisa entender qual o seu propósito, qual a sua finalidade. Por que Deus nos abençoa? Bom, em primeiro lugar, é claro, Ele nos ama. Você crê nisso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que Ele fez foi por amor. O que Ele continua fazendo é por amor. Não é uma questão de mérito, não é? É realmente um ato do amor de Deus. Mas eu preciso entender que por trás de toda promessa também está em jogo a glória de Deus. Deus manifesta a sua glória através de nós. Amém, irmãos? Quando você é abençoado, isso é para a glória de Deus. Isso é para que o nome de Deus seja exaltado, para que todos vejam o poder de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida, que mesmo sem merecer, somos por Ele abençoados. Então eu preciso entender as promessas sob esse aspecto. Versículo 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Porque Deus quer ser glorificado através de nós. E é isso que o texto está nos dizendo. Deus quer nos abençoar. Deseja que nós sejamos abençoados. E versículo 8 complementa dizendo, nisto é glorificado meu Pai. Olha aqui Jesus mesmo explicando a razão da promessa. Através desta promessa, do cumprimento dela, eu pedir e receber, o Pai é glorificado. Então Deus é glorificado, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Então, por que sou abençoado? Para Deus ser glorificado. E com que finalidade isso? Para que a gente dê muito fruto. Está tudo explicado na palavra de Deus. Mas nós queremos ver apenas o que nos interessa, pedir e receber. Resumimos a promessa apenas nessa frase, mas está tudo explicado por Jesus aqui. Você é abençoado para a glória de Deus, e você é abençoado porque Deus tem um objetivo na sua vida de você dar muito fruto. Ah, mas eu pensei que era só para receber, pedir e receber, mas Deus quer que eu dê. Eu recebo, mas recebo para dar. Veja como muda a visão da promessa através da própria palavra de Deus interpretada por ela mesma. E a outra coisa importante que nós temos que entender sobre as promessas de Deus, sobre as bênçãos de Deus, é que há muitas vezes um fator condicionante para a bênção. Há um fator condicionante, há um cumprimento das promessas condicionado a algumas exigências de Deus. Nesse texto aqui, isso também fica claro. No versículo 7, há um se. Você vê que o versículo começa com se. O se é um condicionante, é uma condição. Se esta condição for atendida, então a outra condição se realizará. E ele começa dizendo, se permanecerdes em mim. Permanecer nele próprio. A condição para pedir e receber, em primeiro lugar, é a permanência em Cristo. E veja mais, e as minhas palavras permanecerem em vós. Há duas condições aqui para que a terceira se concretize. Para pedir e receber, primeiro eu preciso permanecer em Cristo e, por consequência, a sua palavra permanecer em mim. Duas permanências condicionantes são colocadas aqui para o Senhor. Então veja, toda promessa bíblica, quando você vai estudá-la mais profundamente, você percebe que há condições. Não são apenas bênçãos caídas do céu, embora sejam frutos do amor de Deus, não um mérito, mas há um condicionante, há uma vida que eu preciso apresentar. Veja, a maior das promessas, Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Mas não tem um condicionante aí? Todo aquele que nele crê não vai perecer. Ora, Deus deu o seu Filho para salvar o mundo inteiro. Verdade. Mas tem gente que não quer ser salva.
Tem gente que não quer nele crer, e por isso não será salva. Então há um condicionante. A bênção é motivada pelo amor, não pelo merecimento de ninguém, mas há um condicionante para que eu realmente a receba, para que realmente ela participe da minha vida. Eu preciso atender a esse condicionante. E no caso aqui do versículo, que Jesus diz claramente que é preciso permanecer. A palavra-chave é permanência. Aí sim ele diz: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se eu olhar só essa frase, pedireis o que quiserdes e vos será feito, eu digo, pronto, tirei a sorte grande. É ou não é? Você vai dizer assim: achei o gênio da lâmpada. Só que tem uma diferença. O gênio da lâmpada, você esfrega a lâmpada, sai o gênio, ele diz, faça 3 pedidos. Esse aqui é melhor que o gênio da lâmpada, né? Porque ele não dá limite. Ele diz, faça quantos pedidos você quiser. Será que é isso que Jesus está ensinando? Será que é isso que o texto está ensinando? Olha para o fator condicionante. Qual é o fator condicionante? Eu permanecer em Cristo e a palavra dele permanecer em mim. Eu sem a palavra e sem Cristo. Pensa em você aí, sem a palavra e sem Cristo. Como é que você era? O que você queria, o que você desejava? Onde você queria estar uma hora dessa? Sem a palavra e sem Cristo. Está sol. Praia. Não, não é? Praia. Queria estar lá agora, pá, nadando, uma boa, né? Isso se não fazendo coisa pior, né? Talvez. Né? Fumando uma, pá. Hã? Isso é você sem Cristo e sem a palavra. O que você quer sem Cristo e sem a palavra? Você quer tudo. Você quer uma Ferrari, uma Lamborghini, você quer um Jaguar, o que você quer? Quer tudo. Você quer uma lancha, você quer tudo. É ou não é? Sem Cristo e sem a palavra, você quer tudo. Você quer satisfazer a sua carne. Agora, com Cristo e com a palavra, mudaram os meus desejos ou não? Veja bem, você tem Cristo e a palavra, os seus desejos são os mesmos do que era antes? Então, lamento dizer, não houve conversão. Né? Se os alvos e desejos da vida são iguais, não mudou nada, veja, não há nada de errado você querer melhorar, querer uma coisa a mais, querer, né, dar um passeio, querer comprar um carro melhor, beleza. Mas os desejos do seu coração, eles não estão agora condicionados a Cristo? Antes de desejar, você não pensa em Cristo? Você não pensa na palavra, o que a palavra diz disso? Antes de querer matar um desejo da carne, você não pensa na palavra? Você não permanece nela, não permanece em Cristo, então mudam também os desejos. Então, por isso, Jesus não limitou aqui. O que eu posso pedir? Você vai pedir o que você quiser e você será feito. Porque ele sabe que quem permanece nele na palavra, quando pede o que quer, não pede besteira. Está entendendo a interpretação do texto? Por quê? Está influenciado por ele pela palavra. Aí se cumpre o que diz a Bíblia em João, 1 de João 5,14. Lê lá comigo, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. É a chave para o entendimento dessa promessa. Diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ora, quem permanece em Cristo e permanece na sua palavra, o que é a palavra? A revelação da sua vontade. O que é Cristo? A própria palavra que se fez carne. Quem permanece nele na palavra, vai pedir segundo a vontade dele. E não segundo os desejos da minha carne. Não é o gênio da lâmpada. Não é para eu pedir qualquer coisa. Ele coloca nesse aspecto porque antes houve o condicionante. Se você permanecer em mim, e se as minhas palavras permanecerem em você, aí sim, tudo que você pedir vai ser atendido. Por quê? Porque tudo que você pedir vai estar de acordo com a minha vontade. Você não pedirá nada que não é de acordo com a minha vontade. Como diz 1 João 5,14. Se você pedir segundo a vontade dele, é certo que ele te ouve. E o que me faz pedir segundo a vontade dele? É permanecer nele na sua palavra. Sem ele, sem a sua palavra, eu só peço besteira. Sem ele, sem a sua palavra, os meus desejos são desenfreados. Mas com ele, com a sua palavra, a coisa muda. Então, assim a gente entende a promessa de Deus. Ah, vou pedir qualquer coisa? Não, vai pedir segundo a vontade de Deus.
porque você tem intimidade com Ele e tem intimidade com a palavra. E aí tudo que você pedir certamente será atendido, não é? Então essas condições para o cumprimento da bênção precisam ser analisadas por nós. Outra coisa importante, abra aí em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O apóstolo Paulo diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Crê nisso? Amém? Há de suprir. O que ele há de suprir? Necessidades. Caprichos? Está escrito aí caprichos? Não. Está escrito necessidades. Desejos desenfreados do meu coração? Não. Coisas que eu desejo, mas nem sei se preciso? Não. Necessidades. Deus supre as necessidades. Veja, Paulo, falando aqui aos filipenses, diz textualmente isso. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ou seja, Ele é rico e cheio de glória, Ele há de suprir cada uma das vossas necessidades. Agora, até essa promessa de Paulo tem um condicionante. É uma promessa, não é uma promessa? Deus está prometendo que Ele vai suprir as minhas necessidades. Beleza, versículo 19. Mas o que está antes do versículo 19? Há um condicionante também para essa promessa. Antes disso, eu preciso primeiro ofertar para a obra de Deus. Veja Filipenses capítulo 4, do versículo 15 a 18, que deu origem a essa afirmação de Paulo. Diz assim: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Ele está dizendo à igreja em Filipe que nenhuma outra igreja o sustentou no seu ministério, a não ser esta igreja de Filipe, que também, além de mandar para ele, mandou para Tessalônica, que estava em dificuldade. Então é uma igreja doadora, uma igreja abençoadora. Eles assim procederam. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ele diz, quanto mais vocês dão, maior o crédito que vocês têm. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível de Deus. Aí sim ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Por que ele fez essa promessa? Porque primeiro eles deram, primeiro eles de mão aberta doaram, ajudaram tanto a Paulo quanto a igreja em Tessalônica. Eu quero as minhas necessidades supridas, mas não quero ajudar ninguém. Não vai funcionar. Está entendendo? Não adianta pegar Filipenses 4,19, colar na geladeira, botar no vidro do carro, porque não vai rolar. Eu quero as necessidades supridas, mas não quero ser usado por Deus para ser um abençoador. Eu só quero receber bênçãos. Não vai funcionar. Então, há condicionantes na promessa e eu preciso entender. Veja o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, bem no início do livro, versículo 9 e versículo 10. Está escrito, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Mais uma vez, as pessoas querem ficar com o versículo 10. Ah, que promessa! Olha só que maravilha! Os meus celeiros se encherão, os meus lagares transbordarão. Opa, mas tem um condicionante aqui, ó, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Está percebendo? Não é uma troca, é um condicionante.
é um raciocínio lógico. Eu quero a bênção, mas eu não quero obedecer. Eu quero ser abençoado, mas eu não quero ir pela palavra de Deus. Não quero permanecer nele, nem na sua palavra. Então é isso que precisamos entender em relação às promessas de Deus. Quer ver outro exemplo muito usado por aí? Ainda em Filipenses, no capítulo 4, leia o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse aqui é recorde de geladeira, de vidro de carro. Esse aqui é imbatível nas paradas de sucesso evangélicas. Tudo posso naquele que me fortalece. Ha! Hã? Beleza? É verdade? É verdade. É promessa? É promessa. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora tira do contexto. Eu preciso aprender na escola da vida de Deus. Eu preciso aprender os princípios de Deus que estão por trás desse versículo. Mais uma vez, a resposta está nos versículos anteriores. Antes de dizer o 13, Paulo disse o 11 e disse o 12. No 11 ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja, pobreza. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Paulo passou fome. Assim de abundância como escassez. Paulo enfrentou escassez. Por isso ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso não é o poder do Power Rangers. Tá? O tudo posso é o posso de possibilidade. Eu posso passar por tudo isso. Eu posso passar pela fome, pela escassez, pela abundância, pela riqueza. Eu posso todas essas coisas em Cristo. Quando eu tiver muito, não vai me subir a cabeça. Quando eu tiver pouco, não vou ficar desesperado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele traz a frase, tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que ele está nos ensinando? Exercitar essa resistência nas tribulações. O que ele está dizendo com essa promessa é que eu e você temos condição de resistir às tribulações, porque em Cristo está conosco. E aí eu posso passar por qualquer uma dessas coisas. Veja que muda totalmente o conceito da geladeira e do carro. Não? Será que é isso que as pessoas querem dizer quando colocam esse adesivo? Não. Tem crente violento aí, sabia? Tem crente violento, é aquele crente macumbeiro. Ele diz assim, comigo ninguém pode. Deve ter até espada de São Jorge em casa. Eu posso tudo. Aquele que me fortalece. Eu sou o He-Man. É isso que eles dizem? Eu posso tudo. Posso até pecar que não tem problema. Olha a extensão do significado da palavra ao meu bel prazer. Né? Posso tudo. Não, pode o que diz a Bíblia. Pode permanecer na palavra. Pode permanecer em Cristo. E aí a tua vontade será como a vontade dele. O teu pensamento como o pensamento dele. Você vai aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Veja, é uma coisa que você não nasce sabendo. Você tem que aprender. A vida ensina. A vida com Cristo ensina tudo isso. A vida com Cristo ensina que não é só vitória. Às vezes tem uns empates, às vezes tem umas derrotas, mas a vitória no final é nossa. Amém? Mas tem percalços na vida, tem tropeços, tem dificuldades, mas com Cristo eu posso tudo. Posso tudo. Essa é a promessa. E eu posso tudo para viver e aprender e ensinar. Veja, cada experiência é uma oportunidade de ensino. Leia 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 4. Paulo diz assim, e é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia,
com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha o raciocínio de Paulo. Deus permite que eu passe por algumas coisas e Ele me consola enquanto eu passo por elas. Mas com essa consolação que eu recebi, eu posso agora consolar você. Eu posso consolar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa, porque eu tenho experiência nisso. Isso dá o crescimento espiritual. E a experiência espiritual serve para nós como exemplo, para que a gente seja consolado. Aquele irmão mais velho, mais experiente, vai dizer: meu amado, você está sofrendo, vamos sofrer juntos, mas olha, isso faz parte da vida. Isso é parte da vida, mas vamos permanecer em Cristo. Vamos ficar firmes, porque nele podemos todas as coisas. Não é aquele que vai chegar para você: você está sofrendo, você deve estar em pecado, desgraçado. Não, não. Isso não é o consolo que vem da Escritura. Nós somos consolados para consolar os outros. Devem ter dito para Paulo, quando ele passou fome, que ele estava em pecado. Quando ele não teve o que vestir, devem ter dito para ele que ele estava em pecado, né? Os profetas da teologia da prosperidade adoram dizer isso. Mas os que são consolados por Deus aprendem a consolar os outros. E aprendem que tudo podemos passar quando com Cristo somos fortalecidos. Aprendemos, irmãos, que podemos viver contentes em toda e qualquer situação, qualquer. Isso pode trazer contentamento para nós. É importante aprender a respeito da bênção de Deus. Veja mais o que diz a Bíblia, outra promessa, João, capítulo 1, versículo 12. Promessa que todo mundo gosta, irmãos. João, capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todo mundo quer ser filho de Deus. Todo mundo gosta de dizer: eu sou filho de Deus. Todos somos filhos de Deus. E aqui está uma promessa de Deus falando aos seus filhos. Mas leia atentamente o que está dizendo o texto dessa promessa. Há um condicionante aqui ou não há? Há uma condição: a todos quantos o receberam. Primeiro é preciso receber Jesus. Recebê-lo como Senhor e como Salvador. A estes é dado o poder de se tornarem filhos. Ou seja, antes de receber, ninguém é filho. Todos são criaturas. Há uma grande diferença entre criatura e filho. Filho é diferente. Aí ele diz: o filho se torna filho através do poder que recebe, pelo fato de ter recebido Jesus como seu Senhor e Salvador. Então há um condicionante: aqueles que creem no seu nome, esses o receberam. É como a salvação que eu citei. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. O amor está disponível, a salvação está disponível, mas é preciso crer. E quando crer, aí se torna filho. Então, os outros são criaturas, não são filhos. Filho é diferente. Filho não é pela vontade do homem, filho não é pelo esforço humano, dado o poder para se tornar filhos. Para que eu me torne filho de Deus, Deus tem que agir em mim com o seu poder. Eu não consigo me tornar filho de Deus por bom comportamento. Eu não consigo me tornar filho de Deus por obras que eu faça. É-me dado o poder de me tornar filho, pelo que eu criei no nome do seu Filho. Aí eu recebo o poder para sê-lo. Então, amados, não é uma questão de vontade, mas há um condicionante. E aí, do momento que eu sou filho, também há um condicionante. Leia comigo Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. Mateus capítulo 5 diz assim: eu, porém, versículo 44, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Veja, receber Jesus
me capacita a realizar isso aqui. Crer nele me capacita a amar o inimigo, a orar pelo que me persegue, e isso é uma evidência de que de fato eu sou filho. Recebi o poder de me tornar filho e estou exercendo esta filiação. Não é só uma questão de promessa, há um condicionante e há uma prova, há uma evidência da minha filiação. Ser filho não é para quem diz que é. Ser crente não é para quem diz que é. Todo mundo pode vir à igreja, todo mundo pode dizer lá fora que é crente. Todo mundo pode vir e falar de Jesus, dizer que é filho dele. Quem tem boca fala o que quer. Mas isso precisa ser comprovado através de atitudes diferenciadas. Assim como os pedidos são diferenciados, as atitudes são diferenciadas. A atitude quando eu era do mundo era odiar e rogar praga. A atitude agora que eu sou de Deus é amar e orar. Mudou, porque agora sou filho. Então preciso entender as promessas de Deus e a sua abrangência. Voltando também a uma outra promessa, eu quero ler contigo 1 de João, capítulo 1, versículo número 9, lá no final da sua Bíblia. Primeira epístola de João, logo no seu primeiro capítulo, no versículo número 9, está escrito assim, já começa com um condicionante, se. Achou aí? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero ser perdoado, eu quero ser purificado, eu quero que isso aconteça. Ele é fiel para fazer isso. Eu quero essa promessa se cumprindo na minha vida. Mas e o condicionante? Qual é o condicionante? Se confessarmos, falarmos com a nossa boca, concordarmos com a nossa boca. Eu quero a promessa, mas a promessa tem um se, o se é confessar. Eu preciso confessar os meus pecados a Jesus. Eu preciso admiti-los diante dele, porque não há como negá-los, porque ele sabe tudo sobre mim. Mas mesmo assim precisa sair da minha boca a confissão. E aí sim ele é fiel e justo para me perdoar os pecados. Então a promessa de desfrutar do perdão, todos precisamos, todos necessitamos. Quem é que não quer o perdão de Deus? Há alguém que não precise dele? Não, eu estou bem, eu sou uma pessoa muito boa. Eu acho que Deus vai me dar até um prêmio. Tem alguém aqui? Não, né? A gente precisa de perdão. Precisa ou não? Todo dia, né? Todo dia é capaz da gente errar. E a receita para o perdão é uma só, a condicional é a mesma, confessar. Ah, é só confessar? Não, tem mais um detalhe. Abra aí Provérbios 28, 13. Vamos ler? Livro de Provérbios, capítulo número 28, versículo 13, você conhece o texto? Diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa, e que mais? Deixa, alcançará misericórdia. A Bíblia pela Bíblia, completando o ensino, o entendimento, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas ainda está faltando uma coisa, deixá-los. Né? Confessar e deixá-los. Confessar e deixá-los, como diz Provérbios aqui, é a chave para que eu alcance a misericórdia que eu tanto necessito. Andar na luz e também ter comunhão com meu irmão, voltando lá a 1 de João capítulo 1. Leia o versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja coisas que são aqui colocadas como condicionantes, como consequências de uma vida perdoada, de uma vida abençoada. Não é só confessar, mas é deixar. E também evidenciar, como disse Jesus, amando o inimigo, orando pelo que persegue, mas também
tendo comunhão com o seu irmão. Se andamos na luz como ele está na luz, a consequência, mantemos comunhão. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Veja, há um condicionante e há uma vida a ser vivida de acordo com aquilo que recebemos. Isso está nessa promessa. O problema é que, como eu disse desde o início, tenho falado para você, nós muitas vezes queremos só o finalmente. Queremos só a promessa. Não queremos o condicionante, não queremos o contexto, não queremos apresentar o resultado dessa promessa. E por fim, eu quero também lembrar você em Atos, capítulo 1, versículo 8, também um texto bastante conhecido por todos, em que há aqui uma promessa. O Senhor Jesus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Qual a promessa? Receber poder. Poder do alto, poder do Espírito Santo. Nós queremos esse poder, porque ele nos ajudará em muitas áreas da nossa vida, nos fará ser uma bênção, nos transformará em testemunhas de Jesus, como diz o próprio texto. Queremos o poder do alto, é a promessa. Então eu posso reivindicá-la, como gostam alguns de dizer, reivindico. Veja, quem reivindica é quem tem direito. Reivindicação está associada a direito. E, irmãos, eu não creio que a gente tenha direito adquirido a nada. Tudo que nós temos nos foi dado, de graça e de presente. Recebemos sem merecer. Então, aonde está o direito de reivindicar alguma coisa? Me explica alguém, pelo amor de Deus. Corta essa palavra do seu vocabulário com relação a Deus. A Deus a gente sempre pede, nunca reivindica. Reivindica nada, porque eu não tenho direitos para reivindicar. Mas está a promessa aqui, e eu quero receber poder, o Espírito Santo, mas também sobre essa promessa havia um condicional. Leia agora o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 49. Está aqui referente a essa promessa. Lucas 24, versículo número 49. Lucas 24, 49 diz assim: eis que envio sobre vós, o quê? A promessa de meu Pai. Jesus está falando com os discípulos. Agora vem a ordem: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus disse lá em Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer. Ou se desce da onde? Do alto. O Espírito Santo desce sobre nós. E aqui ele está dizendo, até que do alto você seja revestido de poder. Isso é a promessa do Pai. Condicional, permanecer em Jerusalém. Todos permaneceram? Não, alguns permaneceram. Tinha muito mais gente seguidora de Jesus. Jesus, depois que ressuscitou, apareceu para muita gente, diz a Bíblia. Mas nem todos esperaram a promessa. O condicionante, às vezes, é a espera, irmãos. E a gente quer, na nossa hora, no nosso tempo. Se não vier, não espero nada. É preciso permanecer na cidade. É preciso obedecer. A primeira promessa que lemos aqui, diz Jesus: se você permanecer em mim, e a minha palavra permanecer em você. Permanência implica espera. E a gente hoje vive na sociedade que não gosta de esperar nada. Queremos tudo para agora, para ontem, se for possível. Mas a condição era permanecer. Permanecer significa obedecer. Deus mandou, eu obedeço. Há muita gente hoje querendo promessas sem obedecer. Reivindicando, como eu disse, de forma absurda, promessas que não merece. E querendo fazer com que Deus faça a sua vontade. Exigindo, determinando. E não atende aos requisitos da promessa. Nem à obediência, muito menos. Obedecer é essencial.
e usar esse poder que vem do alto para a obra de Deus. Há muitos que querem o poder do Espírito Santo, mas para que você quer o poder do Espírito Santo? Tem gente que quer, igual tinha essa vontade, Simão Mágico. Lembra de Simão Mágico? Ele ofereceu dinheiro para Pedro, para dizer: ô Pedro, eu estou afim desse poder aí, esse negócio pode render muito. Quanto é que você quer para me dar isso aí? Porque eu vou fazer muita coisa com esse poder aí, botar a mão na cabeça dos outros, sair falando em língua, que maravilha! Eu quero, Pedro, quanto você quer vender? Pedro disse para ele: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Outra coisa, que ele falou assim, na linguagem do pastor Maurício: vai para o inferno, desgraçado, você e teu dinheiro. Foi isso que ele disse, tá? Foi exatamente isso que ele disse para aquele cara. Porque ele queria, para quê? Você quer o poder do Espírito Santo? Para quê? Aqui no qual Jesus fez a promessa, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para ir para a televisão falar bobagem? Não, vai receber o poder para ser minha testemunha. Aonde quer que eu te mandar, Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aonde você for mandado, você vai. Então é para que eu quero, porque eu quero e se quero obedecer. Tudo isso tem que ser levado em conta. Quero pedir o que quiser e ser feito. Tem que pedir de acordo com a vontade de Deus, porque eu permaneço em Cristo e a palavra dele permanece em mim. Todas as promessas têm um condicionante. E a gente precisa aprender isso, irmãos. A gente pode crer no cumprimento das promessas. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Ele não faz uma promessa que ele não cumpra. O problema é que nós não queremos os condicionantes. Nós queremos só o resultado. Aí quando o resultado não vem, a gente reclama: está vendo aqui, está escrito, não aconteceu. Eu acho que a palavra de Deus é mentirosa. Está escrito, acontece com todo mundo, menos comigo. De repente é porque todo mundo cumpre os condicionantes, menos você. Na verdade, talvez você nem olhe para eles. Então o que está errado não é em Deus nem na sua palavra. Que a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Deus tem um cuidado com a sua palavra. O que ele disse, ele fará. O que ele prometeu, ele cumprirá. Mas todos os condicionantes, todos os porquês e todos os praquês estão aqui descritos na palavra dele. Eu é que preciso entendê-la para que eu não seja mais um decepcionado com o Evangelho. Há condições que precisam ser obedecidas, irmãos. E para que ninguém pense que a palavra de Deus e as suas promessas podem falhar, eu termino lendo com você Romanos capítulo 9. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 6 até o versículo 8, está escrito assim, veja a advertência de Paulo, Romanos 9, 6 a 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Não pense que a Bíblia falhou, porque nem todo mundo que está na igreja é da igreja. Não pense que a Bíblia falou, porque nem todo mundo que diz que é crente. É o que Paulo está dizendo. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Não adianta ser filho de crente, não quer dizer que você é crente. Não adianta ser neto de crente, que você é crente. Em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Muitos chamados, poucos escolhidos. Que a gente seja desses poucos. Amém? Crendo nas promessas de Deus. Crendo de todo o coração. Mas olhando para a Bíblia, olhando para os condicionantes, olhando para o para quê Deus quer me abençoar, para que isso tudo se cumpra na nossa vida. E você não seja enganado e nem mais um decepcionado com Deus por causa de ensinos errados que talvez tenha recebido. Pensa nisso. Você tem cabeça, irmã, para pensar. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, entenda a palavra de Deus e você nunca será enganado por ninguém. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu queria orar com os irmãos, falar com Deus, colocar diante do Senhor todos os nossos pensamentos,
dificuldades de entendimento. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos em Tua casa, Pai, ouvindo a Tua palavra, e agora eu te peço, dá entendimento ao Teu povo, sobre tudo aquilo que foi dito essa manhã, Pai, que haja entendimento, meu Deus, compreensão, sem engano, sem contaminação, do que diz a Tua palavra, das verdades aqui descritas, para que não haja ninguém decepcionado, Pai. A Tua palavra sempre se cumpre, as Tuas promessas são reais e verdadeiras. Tu és Deus de promessas, e eu creio no Senhor, e eu creio que cada uma delas se cumprirá, porque o Senhor é fiel. Mas eu quero aprender contigo, quero aprender a viver contente, quero aprender os conceitos da Tua palavra, para pedir de acordo com a Tua vontade, quero ser submisso à Tua vontade sobre a minha vida, quero receber o poder do Espírito Santo, mas para poder pregar, para poder anunciar a Tua palavra e as Tuas verdades. Fala conosco, Senhor. Usa cada um dos Teus filhos aqui debaixo da Tua bênção, debaixo das Tuas promessas. Levanta aqui um povo fiel, Pai. Eu te peço isso orando por cada um, em nome de Jesus. Amém.